Onde está a verdade? Eu já ouvi muito essa frase antes de ser cristão. Eu, eu lembro da minha mãe. Ela ia numa denominação e ficava lá e via um bocado de erro. Aí ela saía, ia se acumulando, ela saía, ia para outra e ela achava que existia uma instituição, né, cristã que estava realmente com a verdade absoluta, ela tinha isso na mente. Então ela ia para outra e lá depois, aí ela começava a falar, não, todo mundo que ela conhecia, ela falava ignorantemente, não, lá prega a verdade, lá é isso. Depois de um tempo ela ia vendo um bocado de erro, a pessoa, não, irmã, observe aqui e tal. Aí ela saía, ia para outra, ficava e não, eu quero encontrar a verdade, eu quero saber onde é que está a verdade. Aí ela se parou na Cristã no Brasil. Aí todo mundo que ela encontrava, ela dizia, não, lá Deus fala na palavra, sabia que Deus fala na palavra? E lá a palavra é na hora, é quem tinha e tal. Foi quando eu me converti, há uns 10 anos atrás, e comecei a estudar, e comecei a ver um bocado de aberrações, coisas que não tinha lógica. E aí falei pra minha mãe, e aí acabou aquela paixão dela, que ela ficou anos na questão do Brasil, ela saiu e percebeu um bocado de erro e tal. E minha mãe aprendeu, mas eu vejo muitas pessoas hoje ainda assim, eu quero encontrar a verdade, onde é que está a verdade. Primeiramente, você nunca vai encontrar um lugar ali que esteja falando tudo certo, entendeu? Isso não indica que eles estão mentindo ou enganando. Não, porque a igreja, as pessoas, a congregação não são feitas de anjos, entendeu? Anjo no sentido de um ser espiritual, anti-humano, totalmente perfeito, nesse sentido. São feitos de seres humanos falhos, entendeu? Que não tem uma mente perfeita, não usa toda a capacidade, nem a metade da sua capacidade original que Deus deu. Então você vai ver sempre erros. O que importa é a humildade, é a pessoa sentar ali com o outro e estar querendo sempre aprender a verdade e sempre atualizar seus conhecimentos. É por isso que a Bíblia sempre fala, em 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo fala, julgue tudo, examine tudo e só retenha o que for bom, entendeu? Então, se a própria pessoa formar um lugar e tentar dizer aqui que está a verdade, plenamente não está. Então, a verdade, existe a verdade, existe, mas quem é? João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade. A verdade está em Jesus. Nenhuma pessoa que fica olhando para a instituição, que eu quero achar um lugar que fala tudo a verdade, nenhuma delas vão encontrar e vão ser fanáticas se tentar defender alguma coisa. Entendeu? Defender homens, vão ser fanáticos, lá na frente vão se decepcionar, vão deixar tudo, vão querer ser ateu, vão ficar com a raiva de Deus e tal, porque vão saber que foram enganadas ou burras tantos anos, porque defendiam o time de futebol. Mas não existe verdade absoluta em homens, são tudo relativo, nós somos limitados. Por isso que a humildade tem que prevalecer e o amor à verdade tem que prevalecer. Se você realmente ama a verdade, você não vai ficar pedrificando as doutrinas e é isso aqui e acabou. Não, você vai ficar com a mente aberta, porque se você souber que aquilo não é plenamente a verdade, por amar a verdade você vai mudar de ideia, porque você tem compromisso com a verdade. Entendeu? Mas se quiser ficar defendendo para dizer que você é o melhor, que você não erra, aquele espírito que muitos líderes têm aí de divino, de soberba, que eu não posso mudar porque vão saber que eu estou errado, aí sim você vai ficar ali no erro e só vai acumular erro e lá na frente o vexame será grande. Mas a verdade é Jesus, entendeu? O resto é relativo. Pilatos, em João, no capítulo 18, você vê ali no versículo 38, 37, Jesus tinha falado que veio para dar testemunho da verdade e quem é da verdade ouve as palavras de Jesus. Muitas vezes você vai ensinar uma verdade pura e simples do Evangelho de Jesus Cristo e muita gente não dá ouvido porque muitos não são da verdade. Ou não querem nem saber, não estão nem aí para a verdade, entendeu? Eles querem o oba-oba de cada dia. É mais fácil você sentar ali e dizer, se iludir, não, aqui fala tudo a verdade. Então você senta e come o que eles dão, a comida que ele der, o capim seco, que você está pensando que está sendo nutrido espiritualmente. Dá o que der, porque a pessoa tem preguiça de meditar de noite, de ter sua própria intimidade com Deus, entendeu? Então é fácil você sentar no lugar, o cara passar o que você acha que tem que comer e ir embora e ver sua vidinha normal. A maioria são assim, mas quem busca realmente a verdade, aí realmente encontra Jesus Cristo. Se a pessoa não vê a verdade de Jesus, não vai encontrar mais lugar nenhum. Pilatos, em João 18,
a partir do versículo 37, ele perguntou a Jesus. Jesus disse: eu vim para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade ouve a minha voz. Ele perguntou: o que é a verdade? E sabe o que Jesus respondeu? Nada, se calou. Porque ele estava diante da verdade. Se ele não conseguiu ver aquela verdade, não basta, não adianta mais palavras, entendeu? Se a pessoa está com a Bíblia, ouvindo Jesus dizer: eu sou a verdade, ele não quer ver, quer se cegar e quer buscar a verdade nos homens, nas instituições humanas falhas, em muitas soberbas que se acham dono da verdade, que sabem tudo, que tudo está certo. Teve um dia que eu perguntei ao Testemunho de Jeová: vem cá, todas essas revistas dessas décadas aí, essas milhares de revistas, tem alguma coisa errada? Ele disse: não, tudo está certo. Então ele é um alienadão que defende o time de futebol, entendeu? Porque se defendesse a verdade não ia nunca proteger homens, porque são falhos, entendeu? Não quer dizer que são totalmente enganadores, mas muita gente erra, eu erro, porque somos falhos. Mas temos que estar julgando a nós mesmos a cada dia, para que a gente cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça. Se Pedro, o apóstolo Pedro, viesse aqui, formasse uma instituição e tal, você ia ver falhas. Mesmo Jesus dizendo: Pedro, você me ama, como disse, então pastoreia as minhas ovelhas, Pedro. Você vê isso em Gálatas, no capítulo 2, versículo 14. Paulo disse que repreendeu o apóstolo Pedro, na frente de todo mundo, porque ele era repreensível. Não é como o Papa, que diz que é irrepreensível. Não, Paulo disse que ele era repreensível. E ele, sendo judeu, vivia como gentil, mas obrigava os gentios a viverem como judeu. Ele estava de maneira hipócrita. Vivia o contrário, mandava fazer o contrário, temendo da circuncisão, e Pedro repreendeu ele na frente de todo mundo para que a verdade do evangelho permanecesse. Repreendeu um líder. Muitos líderes hoje não são humildes como Pedro, que ouve a repreensão humildemente, entendeu? Que é isso, eu sou apóstolo, quem é você para me repreender? E ouviu, e na segunda carta dele, de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, ele falou bem de Paulo, não brigou com Paulo, ele falou: Paulo, um homem muito amado, e reconheceu que Paulo escreve coisas difíceis de entender, que Paulo está além dele na intelectualidade. Então, nem Pedro, nem o próprio Paulo ia ser perfeito, porque é homem, entendeu? Perfeito só Jesus. Então, se alguém está perguntando o que é a verdade, como Pilatos, e com Jesus na frente dele ele não enxergou, para ele não resta mais nenhuma palavra, só o silêncio de Jesus. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.